Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6. Finalizamos a exposição do capítulo 5 semana passada. E iniciaremos do capítulo 6 hoje, dos versos 1 até o versículo 6. Romanos 6, 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Tua lei, Senhor Deus, lida, é a certeza que o Senhor deseja falar conosco esta noite, Senhor. E o Senhor, à tua frente, Senhor Deus, tem um povo sedento por ti. Agora nos ensina, Senhor Deus, a te ouvir, porque não sabemos sozinhos. Tais quais crianças inquietas, Senhor Deus. Nosso pensamento não para. Acalma o coração dos teus filhos, para que possam te ouvir com sabedoria. Dá-lhes o teu Espírito, Senhor Deus, para que eles possam compreender as tuas palavras. E usa-me, Senhor Deus, como tu fizeste tantas outras vezes, para que eu seja um canal teu, um instrumento do Senhor, na pregação do teu santo evangelho, para o benefício do teu povo e para a glória do Senhor. É o que nós pedimos em Cristo, o nosso Deus, soberano Deus. Amém. O homem, quando passa a buscar algum tipo de religião, e todos buscam algum tipo de religião, aqueles que dizem que não creem em nada, os que advogam que são ateus, agnósticos, têm algum tipo de religião. O agnosticismo é uma religião, o ateísmo é uma religião. Não é que eles não queiram um Deus, é que eles não querem o Deus que foi revelado. Não é que eles não se submetem a lei alguma, é que eles não querem se submeter à lei de Deus. Como bem sabemos, né, à luz da natureza e especialmente da Escritura, todo homem ele tem, como disse Calvino, o senso da divindade, ou seja, o senso da religião. Todos os homens procuram Deus. Apesar de que nós já vimos aqui em Romanos que o apóstolo Paulo diz que ninguém busca a Deus, é que ninguém busca o Deus verdadeiro. Ninguém pode buscar o Deus verdadeiro estando morto. Mas não é que o homem não busque um Deus, ele busca um Deus. E geralmente o Deus que ele encontra é a sua imagem e semelhança, é um ídolo. É um Deus que tem um pouco mais de poder do que ele, mas tem muitas limitações. Ora, perceba como são os mitos, né? Toda a formação mitológica grega são deuses em forma de homem, que só podem estar no lugar e não no outro, que casam e tem problema no casamento, tem problema de relacionamento, tem problema com um amigo, um conspira contra o outro. E isso não é uma descrição de uma divindade, isso é uma descrição de um homem. Os homens é que vivem assim. Mas todas as vezes que os homens procuram um Deus não revelado, mas um Deus segundo o seu próprio coração, o que eles encontram no final das contas é um outro homem. Com um pouco mais de poder, mas ainda assim um homem. Só é possível encontrar o verdadeiro Deus se este nos for revelado. E nestas religiões ateias, nessas religiões idólatras, eles também têm lei. Uns defendem uma lei mais libertina, mais aberta, onde os homens podem fazer o que quiserem. E outros vão defender um legalismo extremo.
Existem seitas para todos os gostos. Se você quer viver uma vida libertina, uma vida, né, liberal, do ponto de vista moral, você tem inúmeras seitas que vão dizer assim mesmo. Por exemplo, o gnosticismo do segundo século dizia que não tem problema você pecar, porque o que vai ser requerido por Deus é a tua alma, não o teu corpo. Então, se você peca no corpo, a tua alma está livre disso. Então, vocês podem pecar mais, porque o pecado é no corpo, não atinge a alma. Mas a Escritura diz, segundo o Salmo 32, na confissão de pecados do próprio rei Davi, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Os meus pecados que afligiam a minha alma, mas não só a minha alma, afligiam também os meus ossos. Porque o homem é um ser completo, é corpo e alma. O que atinge a alma, atinge o corpo. O que é bom para a alma, faz bem ao corpo. Toda religião que não é revelada é uma religião que te leva ou ao liberalismo moral, ou, inevitavelmente, ao contrário dele, ao oposto dele, que é ao legalismo. Ou você se torna um fariseu, ou você se torna um libertino. Não tem outra escolha. Se os irmãos lembrarem, desde o princípio foi assim. A religião revelada por Deus foi que eles deveriam adorar o verdadeiro Deus e o único Deus. E uma vez por semana, Adão deveria se chegar a esse Deus, em nome de sua família e de toda a raça humana, para prestar contas. E a única coisa que ele não podia fazer, a única lei que lhe foi imposta é: não coma do fruto da árvore proibida. Era simples a lei. Foi claro, foi revelado. Mas o que é que Adão fez juntamente com Eva? Transtornaram a lei. E aí, quando a serpente vai perguntar a Eva o que foi que Deus havia dito, já tentando distorcer, dizendo que Deus havia proibido tudo, ela diz: não, não foi assim. Deus disse que nós poderíamos comer de todos os frutos, mas de um fruto nós não poderíamos nem comer, nem tocar. Então, Eva, ela toma a responsabilidade que o marido deu de guardar no seu coração a lei de Deus, e ela guarda em partes. Ela usa a Bíblia, ela usa a revelação divina e repete as palavras de Deus, mas ela acrescenta: não toque. Isso é legalismo. Mas logo em seguida, quando ela vai falar sobre a imposição do castigo de Deus, ela diz: porque se dela comeres, morrerás. E imediatamente ela tira o certamente morrerás, retirando a certeza do castigo, e se torna uma libertina, um liberal, que acrescenta, que diminui, que torce, que estica, que faz da Bíblia aquilo que ele quer que se torne o seu próprio coração. Então, irmãos, nós não somos chamados nem para sermos libertinos, nem para sermos legalistas. Nós somos chamados para sermos bíblicos. E essa tensão, a tensão tão forte, que o apóstolo Paulo precisa aqui lidar com ela em Romanos 6. Se vocês observarem o que aconteceu no capítulo anterior, capítulo 5, onde desde o capítulo 4, de fato, ele vinha defendendo a justificação, ele falou, verso 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Qual era o medo do apóstolo Paulo aqui? Ele falou de justificação. Ele explicou aos irmãos, tanto judeus como gentios: veja, todos vocês estão encerrados na mesma situação.
mortos nos seus delitos e pecados, não há quem busque a Deus, não há quem queira Deus, todos se extraviaram e precisam do Senhor. Mas vocês precisam ter paciência, porque Deus também nos deu o caminho da salvação. Creiam. É por isso que do capítulo 1 até o capítulo 5, a palavra-chave é fé. É a palavra que mais se repete. É fé do capítulo 1 ao capítulo 5. Se vocês crerem, vocês serão salvos e justificados graciosamente pelo Senhor. A justiça de Cristo lhe será imputada. E a tua impiedade foi imputada a Cristo na cruz do Calvário. Está resolvido o teu problema por meio da fé. De maneira graciosa. O apóstolo Paulo lembra dos seus oponentes, da maldade humana, do que os homens poderiam pensar a partir daí. Então quer dizer que é assim? Eu só preciso crer. Então eu não preciso fazer nenhuma obra para me salvar, é só crer. Então, se é só crer, eu creio. Eu creio e vou viver como eu quero. O apóstolo Paulo faz a ligação entre a doutrina da justificação, que é uma flor perfumada do evangelho, e ao mesmo tempo a maldade do homem que poderia estragar essa flor. Aí ele diz no verso 6, capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, se é pela graça que nós somos justificados por meio da fé, então nós vamos permanecer no pecado? É isso? Isso, obviamente, não era uma pergunta que ele se fazia. Quando nós chegarmos no capítulo posterior, capítulo 7, os irmãos vão perceber a luta que o apóstolo Paulo vivia internamente como crente. A luta do crente não é em relação a se eu devo chafurdar-me no pecado para que a graça superabunde. Nunca foi essa. Isso não é uma dúvida comum entre os crentes. Mas a dificuldade do crente, que é revelada no capítulo 7, é: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então a dúvida genuína, natural, comum dos crentes, não é se eu devo, sendo salvo, viver em piedade. Porque é assim que muitos acusam, por exemplo, quando a gente apresenta a doutrina da soberania de Deus, que Deus salva os seus eleitos, alguém diz assim: então é assim? Uma vez salvo, para sempre salvo, então agora eu vou viver no pecado. Esse é um pensamento ímpio, miserável. Porque, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que aqueles que foram predestinados para a santificação. Predestinados para terem uma vida santa. Esta é a finalidade da predestinação. Não para viver no pecado. Isso é algo que mexe tanto com o coração do apóstolo Paulo, que a resposta dele é bem dura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele, de modo nenhum. Isso me faz lembrar como Cristo reagiu às palavras de Pedro, quando Pedro queria impedir Jesus Cristo de ir à cruz do Calvário e consumar sua obra. Cristo disse: arreda, Satanás. De modo nenhum. Porque existem pensamentos, irmãos, e prestem muito bem atenção nisso. Existem pensamentos que passam pela nossa mente, que parecem ser muito racionais, que parecem ser muito sábios, moderados, e fazem todo sentido. Mas são ímpios, são miseráveis, e se nós dermos vazão a estes pensamentos, nós vamos nos desviar do caminho de Cristo. Então não é para debater esse assunto, não é para ficar aqui, agora vamos aqui pensar se é necessário ou não permanecer no pecado. O apóstolo Paulo imediatamente diz: de modo nenhum. Existem algumas conversas que elas vão se enveredando por uns caminhos, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado. Homens maliciosos, sagazes, persuasivos, que começam a falar e começam a te enganar, mas a conversa é tão boa, parece fazer tanto sentido que você diz assim: peraí, deixa eu parar aqui para ouvir 5 minutos. Mas é a voz da serpente. É a malícia da serpente. Não há em lugar nenhum
algo que fundamenta o que aquela pessoa está falando, mas só porque ela fala bonito, só porque ela usa palavras que você talvez nem conheça, você começa a dar ouvidos. E nós deveríamos repreender de modo nenhum. O pecado não pode abundar onde superabundou a graça. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que depois da justificação, capítulo 1, no capítulo 5, palavra-chave, fé. No capítulo 6 em diante, a palavra-chave é obediência. Justificação pela fé. Obediência pela santificação. Porque são duas doutrinas que são separadas do ponto de vista da descrição, não são a mesma coisa. Por exemplo, todo mundo que foi transformado foi justificado. Todo mundo que foi transformado foi justificado. Mas nem todos da mesma maneira. A justificação ela é algo perfeito em todos. Nós vamos ver daqui a pouco no catecismo. Mas a santificação que vem depois, essa transformação, ela não se dá igualmente em todos. O justificado, ele mudou de posição diante de Deus. A posição agora é de justificação, não mais de condenação. Mas do ponto de vista moral interior, ele vai crescendo dia a dia. Então esta transformação não é igual em todos. Todos os que estão sendo transformados foram justificados. Mas todos que estão sendo transformados não estão sendo transformados igualmente, à mesma velocidade, da mesma forma. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 77, ouçam, diz o seguinte: em que difere a justificação da santificação? Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo elas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação o seu Espírito infunde a graça e dá forças para a exercer. Na justificação, o pecado é perdoado, na santificação ele é subjugado. Aquela liberta a todos os crentes igualmente da ira vindoura de Deus, vingadora de Deus, e isto perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação. Esta, a santificação, não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. A justificação é um ato jurídico que muda-nos de posição diante de Deus. Nós não somos mais condenados, nem seremos, porque é uma condição única e imutável. Nós alcançamos a justificação pela fé, mas a santificação, ao contrário da justificação que é perfeita em todos os crentes, esta é imperfeita em todos os crentes. Uns já andaram mais, outros andaram menos. Existem sim pessoas mais santas e pessoas menos santas. É assim que a Bíblia nos ensina. Mas no final, aquele que foi justificado será santificado completamente. E em muitas ocasiões da nossa vida, pela nossa negligência, pela vida de pecados, esta santificação, ela não é trancafiada, mas ela é impedida de dar os passos que deveria dar. E nós começamos a ter, inclusive, insegurança na fé. Mas não perdemos a salvação. Nós continuamos salvos. Porque a justificação é um ato divino. Não depende do homem. A santificação é um ato também divino, mas com cooperação humana. Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. É por isso que eu digo que justificação e santificação são doutrinas irmãs siamesas. Uma não anda sem a outra. Quando lemos, por exemplo, a carta a Tiago, a carta de Tiago, uma carta muito poderosa e que insiste numa fé operosa, que foi motivo, inclusive, de suspeitas de Lutero. Lutero chamava de carta... uma carta de palha, né? Uma carta sem substância,
Porque na Reforma Protestante eles combatiam muito a ideia da salvação pelas obras e ele não compreendeu bem o ponto ali de Tiago. Mas é claro que Tiago não está em oposição ao apóstolo Paulo, de maneira nenhuma. O que Tiago estava fazendo simplesmente era dizendo que alguém que é justificado pela fé precisa ter obras. A fé precisa ser operosa, ou seja, a fé ela é evidenciada pelas obras. Por isso, a justificação é irmã siamesa da santificação. Ainda no verso 2, observe comigo, parte B, o texto diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós fomos batizados em Jesus Cristo. Como é que isso se dá, irmãos? Ele está nos explicando aqui uma ligação que nós temos no batismo. Todos os que foram batizados receberam um sinal e selo, o primeiro sinal e selo da aliança. Eles não apenas tiveram o seu nome arrolado na membresia de uma igreja. Não só isso, isso é muito importante, mas não somente isso. Nós fomos ligados, conectados a Cristo. A fé que nos levou ao batismo nos conectou a Cristo. De que maneira? Nós fomos batizados na sua morte. Quando Cristo morreu, aquela foi a nossa própria morte. Mas no batismo nós declaramos isso. Eu morri para mim mesmo e agora vou viver para Cristo. A santificação, portanto, tem duas partes: mortificação e vivificação. É por isso que ele diz ainda no verso 2, veja: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mortos para o pecado, vivos para Cristo. Matthew Henry, a respeito das duas partes da santificação, diz o seguinte, ouçam: despisse do velho homem, embora não haja ninguém que viva sem pecado, existem, louvado seja Deus, aqueles que não vivem no pecado, não vivem nele como seu habitat, não fazem negócio com ele. Isso é ser santificado, ou esta é a parte da mortificação. Quando eu não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para Deus. Não é que eu não peque mais, é que todos os dias eu estou mortificando a minha carne. Eu estou subjugando o pecado que ainda restou na minha vida. Então todo dia é uma luta. Mortificar o velho homem para viver um novo homem. Aí ele continua a respeito da vivificação. Revestir-se do novo homem em Cristo quer dizer o seguinte: nós não devemos apenas parar com os atos do pecado. Isso pode ser feito pela influência de restrições externas ou outras formas de indução. Mas devemos enfraquecer e destruir as inclinações e os hábitos viciosos. Não apenas tirar os ídolos do santuário, mas tirá-los do coração. Novidade de vida supõe novidade de coração, pois do coração procedem as saídas da vida, e não há nenhuma maneira de fazer com que o rio seja de água doce, a não ser fazendo com que a fonte o seja. Na Escritura, andar é colocado como curso e padrão da conduta que deve ser nova. Então o homem, ele mortifica a sua própria carne na santificação, deixando de fazer aquilo que fazia antes. Todos os dias subjugando o pecado. Só que você não faz isso em troca de nada. Você deixa de fazer algumas coisas para fazer outras. Irmãos, é uma pobreza tão grande o evangélico brasileiro, que geralmente nós somos conhecidos no país, né, como evangélicos simplesmente por aquilo que nós não fazemos. Somos motivo de chacota dos ímpios. O crente é o que não bebe, não fuma, não dança, não. E é óbvio que nós deixamos de fazer muitas coisas que desagradavam a Deus. E precisamos sim começar por aí. Mas a pergunta é, substituindo isto pelo quê? Nós vamos ver isso daqui a pouco. No verso 3, o apóstolo diz, observe na sua Bíblia: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
O batismo nos liga, nos conecta, como falamos agora há pouco, a Cristo. Nós morremos nele. Nós vivemos e morremos nele. Isso é uma doutrina tão forte que o apóstolo Paulo ele se remete a ela outras vezes. Por favor, abra comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 13. Primeira aos Coríntios 1, 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Veja, na discussão de desunião da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz, vocês estão discutindo pelo quê? Uns estavam dizendo que era de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro, e outros diziam, eu sou de Cristo. Paulo diz, mas vocês foram batizados em nome de quem? De Paulo? Vocês estão unidos a Cristo. Então parem de desavença boba. O batismo de vocês conectou vocês ao Filho de Deus, não a mim mesmo. Ainda na primeira carta, só que agora no capítulo 10. Versos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Agora ele usa o batismo lá do período em que Moisés estava tirando o povo do Egito, quando o mar vermelho foi aberto e eles passaram por debaixo das águas, né? A água ficou como uma parede na lateral deles. Ele chama aquilo ali de batismo de Moisés, apontando para o batismo de Cristo. A salvação, por meio da fé que eles tinham ali na promessa de Deus, fez com que eles passassem pelo mar. E eles foram batizados em Moisés, apontando para o batismo de Cristo. Morrendo para aquela antiga vida no Egito e passando a viver uma nova vida na futura Canaã. Colossenses, capítulo 2. Abram comigo, por favor. Colossenses 2, 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas não perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Vocês estão mortos em Cristo. Vocês vão voltar a ouvir os rudimentos do mundo. Então essa ideia evangélica do nosso tempo de dizer o crente é aquele que não come, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, é só não. E se torna uma religião que simplesmente proíbe as pessoas de fazerem tudo. Que religião cansativa é essa, irmãos? Punitiva é essa? O tempo todo você não pode fazer nada. O que nós não podemos fazer? O que está lá nos 10 mandamentos e acabou. Mas eles inventam. Não pode se barbear. Aliás, não pode ter bigode. Não pode ter barbas. Pode ter bigode, mas não pode ter barba. De onde tem isso? Onde está na Bíblia isso? Os centímetros da roupa da mulher. A mulher não pode ter determinados costumes higiênicos com o seu próprio corpo. De onde eles tiraram isso, irmãos? E como o apóstolo Paulo bem disse, isso não tem poder nenhum contra a sensualidade. Os lugares onde mais se tem legislação que não procede de Deus são os lugares mais sensuais do meio evangélico. O tamanho da saia, o tamanho da língua. E é claro, irmãos, que como crentes e santos que nós devemos ser, devemos ter roupas modestas, devemos nos vestir sim com modéstia. E se você olhar para o seu lado, os irmãos aqui se vestem desta maneira, de uma forma santa, bíblica, mas porque aprenderam princípios da palavra
não rudimentos do mundo, não invencionice da carne, porque nós não somos legalistas, irmãos, nós somos bíblicos. Nós não temos 11 mandamentos, nós temos 10, mas também não temos 9. São 10 mandamentos. Morram para vocês mesmos naquilo que Cristo mandou nos mortificar. Mas não parem por aí. Vivam. Tem muita coisa boa para viver nesse mundo. Eu não sei vocês, mas eu não tenho inveja nenhuma de quem morreu. Zero. Nenhuma. E tenho muito prazer de viver. Não sei como alguém não tem prazer em viver. E não venham pensando, né, usando a própria Escritura para conflitar com o que eu estou dizendo, porque não faz sentido nenhum. O apóstolo Paulo disse, o morrer para mim é Cristo, o viver é lucro. Se eu tenho que viver, aliás, se eu vou viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Se eu tenho que viver, eu vou viver para Cristo. Ou seja, há uma coisa boa em viver. Eu vou me dedicar às coisas de Deus. Ele não estava defendendo ali que a vida passasse logo para já chegar à eternidade. Existem muitas coisas boas para se viver hoje. E os crentes muitas vezes não têm prazer nenhum nessa vida. E eu entendo. Porque com o evangelho que é pregado, ninguém aguenta não. Não pode fazer nada. Nós não devemos fazer nada que a Escritura proíbe, irmãos. Mas não podemos nos submeter a nenhum rudimento de homem algum. Nem pastor, nem presbítero, nem qualquer outro homem na terra. Se não procede da Escritura, nós rejeitamos. Agora também, o contrário é um grande perigo. Quando os homens dizem, não, a gente vive hoje na era da graça. É a graça, meu irmão, você pode viver, você pode fazer o que você quiser, porque a graça superabunda. Que diremos, pois, a respeito destas coisas? De modo nenhum. Porque aqueles que morreram com Cristo, que estão batizados na morte de Cristo, não viverão como ele viveu, em santidade de vida. Devemos morrer para os pecados e viver para Cristo. Voltando lá para Romanos 6, verso 4, ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ora, você não pode confundir esta ressurreição que está sendo prometida ao homem aqui com a ressurreição final. Porque eu só posso entender uma coisa de acordo com o contexto daquilo que está sendo dito. Se no versículo anterior o batismo da morte era a mortificação da minha vida hoje, a ressurreição não pode ser a final. Por lógica é assim. Então ele está comparando a ressurreição de Cristo com a nossa ressurreição depois da salvação. Depois de sermos justificados, como ele falou do capítulo 1 ao capítulo 5, por meio da fé, nós devemos viver uma nova vida em obediência. Como? Morrendo em Cristo, como fomos batizados nele, estamos conectados a ele na sua morte e vivendo a sua ressurreição. Haverá uma outra ressurreição que nós participaremos, mas não é essa que ele está falando agora. Agora a ressurreição desta nova vida. Então nós vamos ter uma vida nova a partir da salvação. Eu sei que para muita gente isso é mais evidente, né? Tem gente que viveu uma vida tão prostituta, tão depravada, tão baixa, que é muito fácil perceber a mudança. Mas para outras pessoas é menos evidente. Sempre tiveram uma vida comedida, uma moral equilibrada, mas alguma coisa precisa ter mudado na tua vida. A forma de enxergar as coisas, a forma de enxergar a realidade, de ver como as coisas são. A salvação faz com que o mundo ele seja desnudado na nossa frente. É como um véu que existia e ele é rasgado.
Não só para termos acesso ao Pai, mas para termos acesso à verdade. A verdade que nos foi suprimida por muito tempo. Mas em Cristo, por meio da salvação, nós começamos a entender as coisas como são. Os irmãos já devem ter passado por isso. Percebido que coisas que vocês não tinham percepção antes, agora vocês veem. Coisas que pareciam ser certas, e você diz, não, isso não é certo, não, isso está errado. E por muito tempo eu fiz. Mas eu ressurgi em Cristo. Há uma nova vida. E nessa nova vida, há uma percepção da verdade, que muda o modo de me relacionar com a verdade. É o último ponto que nós vamos ver aqui no apóstolo Paulo, verso 5 e 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ele repete a mesma lógica, que nós morremos com Cristo e ressurgimos com ele. Se uma coisa é verdade, a outra também é. Mas ele diz que quando nós estamos mortificando este velho homem, nós estamos nos desvencilhando de uma expressão que ele diz, corpo do pecado. O que é isso? Obviamente não é a percepção do erro do segundo século, ali, dos gnósticos, que achavam que eu preciso me desvencilhar do corpo, mas é do corpo do pecado. Como eu devo entender o que é corpo do pecado? Aqui, muito provavelmente, ele usa essa expressão como sendo o nosso corpo, de fato, este corpo mortal, sendo o instrumento para o pecado. Então, se eu estou sendo mortificado em Cristo e vivificado nele, o corpo que um dia foi usado como instrumento para o pecado, por isto, corpo do pecado, não pode ser mais usado como instrumento do pecado, mas como instrumento de vivificação. Eu morri para mim mesmo e estou vivendo para Cristo. Então, os pecados que nós carregávamos no corpo, irmãos, todos os tipos de pecado que são feitos no corpo, lembre-se do que é o teu corpo. É o templo do Senhor. É por meio do nosso corpo que a palavra é pregada. É por meio do nosso corpo que a missão que Deus nos deu como maridos, esposas, filhos, pais, senhores, patrões, empregados, tudo isso se realiza por meio do corpo. Cuidar deste corpo para que seja instrumento de bênção e não mais de pecado é a nossa obrigação. Cuidar da saúde do corpo. Os homens que usam o corpo para o pecado, muitos deles estarão amanhã logo cedo cuidando do corpo, cuidando da alimentação, cuidando da sua própria vida, para que o corpo sirva ao pecado. Nós, crentes, precisamos rever o modo como nós nos relacionamos com o nosso corpo, que é templo do Espírito. Ora, se nós servimos por tanto tempo ao pecado com este corpo, que já traz suas marcas, inclusive, os nossos corpos trazem marcas do tempo do pecado, gravadas na nossa face ou em alguma parte do corpo. As rugas e outras manchas anunciam que um dia vivemos perdendo noites de sono por conta do pecado. E por que agora, irmãos, quando o nosso corpo vai servir a Cristo, nós preferimos os confortos da nossa própria casa, a segurança da cama quentinha, do que usarmos o nosso corpo para ser instrumento do Pai? Para não ficar nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo ele inicia aqui em Romanos, que é a primeira carta que ele está estruturando, a primeira
necessariamente em ordem cronológica, mas a primeira que foi organizada pelo Espírito Santo aqui, dizendo: o homem precisa se despir, mortificar, para que então ele possa ser vivificado. Depois da justificação pela fé, ele precisa seguir no processo de santificação. Mas existe outra carta do mesmo apóstolo, a carta aos Efésios, que nos ensina os detalhes do que ele está embrionariamente ensinando aqui. Efésios 4. Efésios capítulo 4. A partir do verso 20. Ouçam, irmãos, verso 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Veja, não é só despojar-se, mas agora, verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Despisse e revestisse. Como? Ele explica, verso 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Aqui ele dá toda a descrição de como nós devemos mortificar a nossa carne, ou seja, despir-se do velho homem e nos revestir do novo homem. Você é mentiroso? Não adianta só parar de mentir. Parar de mentir é a mortificação. É a parte da santificação onde eu deixo de cometer o pecado que me perseguia. Mas o que eu boto no lugar da mentira? Eu sou obrigado a falar a verdade. Então existem muitas pessoas que eram mentirosas, mas passam a ser tímidas. E timidez é um outro pecado. Porque elas não querem falar a verdade. Porque elas não querem expor o que acreditam. Para não ficar de mal ali com alguém que possa não gostar. Mas não pode ser assim. Você foi transformado em Cristo. O processo de santificação é: deixe de mentir e fale a verdade. Alguém era um ladrão, um estelionatário, alguém que vivia de trambique. Um dos passos que o trambiqueiro, que agora foi renovado em Cristo, deve dar, o primeiro passo é parar de roubar. É óbvio. Não adianta ele simplesmente dizer: agora eu vou fazer um negócio errado e um negócio certo. Não, ele primeiro para de roubar. Mas depois que ele para de roubar, ele não vai pedir Bolsa Família. Ele vai trabalhar. E, obviamente, eu estou dizendo aqui, quem recebe esse tipo de auxílio é um ex-trambiqueiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que trabalhava de modo ímpio não pode agora ficar esperando cair do céu. Ele tem que trabalhar. Então, se você tem um trabalho injusto, um trabalho indigno, conhecendo Cristo, você para de fazer o que era indigno e começa a procurar uma coisa digna. Você era mentiroso, você passa a falar a verdade. Você era iracundo, você controla a sua ira.
E assim, irmãos, nós vamos sendo transformados à semelhança de Cristo. Perceba que são coisas muito simples. E todas elas têm a ver com um dos 10 mandamentos. Porque assim é a religião revelada. A santificação não é o que eu penso que deveria ser. Não é o tamanho da saia que foi medida, nem os usos e costumes que foram prescritos por homens, mas é o que foi dito na palavra do Senhor. Mentir é pecado, pare de mentir, fala a verdade. Roubar é pecado, pare de ser trambiqueiro e vá trabalhar honestamente. Você era um homem iracundo, controle-se e passe a falar de maneira branda. Você era um homem imoderado, passe a ser moderado e haja segundo a moderação. Isso é santificação. Coisa simples. Nada mirabolante. Nada de outro mundo. Nem pende para o legalismo, cheio de muitos detalhes, né, como queriam os fariseus. Os fariseus chegavam ao ponto de dizer, no domingo, no caso no sábado, no dia do Senhor do Antigo Testamento, quantos passos um judeu poderia dar. Eles contavam os passos. Havia mais de 600 preceitos que não estavam diretamente ligados com a lei, mas foram invenções deles. Quantos preceitos você vive que não estão na palavra? Mortifique sua carne não segundo o homem, mas segundo Cristo. Eles vão dizer a você, não coma, não beba, não toque, não. E você vai dizer, eu já tenho 10 nãos na palavra de Deus. Não aceitarei nem um a mais. Mas quando disserem assim, isso aí não é nada demais, não. Esse negócio de dia do Senhor, isso é coisa da cabeça de vocês. Essa história aí de vocês serem tão justos assim, isso é fundamentalismo religioso. Aí você vai dizer, não. Assim como eu não quero 11, eu também não quero 9. Eu quero os 10 mandamentos. O que é santificação? Mortificar a minha carne para tudo aquilo que está proibido na lei de Deus. Retirando isso da minha vida e colocando aquilo que Deus mandou. Todo mandamento dos 10 tem uma parte negativa e uma parte positiva. Quando ele diz, não minta, ele diz, fala a verdade. Quando ele diz, não roube, trabalhe. Não trabalhe no dia do Senhor. Descanso, misericórdia e culto. Não tenhais outros deuses diante de mim. Tenha o verdadeiro Deus diante de você. Não façam imagens. Adorem em espírito e verdade. Não cobice. Esteja satisfeito com o que Deus lhe deu. Honrem as autoridades. Não desrespeite o que é superior a você. Nada mais do que isso. Nem menos. Se os irmãos buscarem viver a vida que foi proposta aos irmãos em Cristo, não tenham dúvidas. O Senhor vai nos tratar como crentes piedosos nele. Amém. Fiquemos de pé, vamos orar e em seguida cantar ao Senhor. Senhor bendito, nós damos graças a Ti por esta bênção que foi ouvir a Tua santa lei. Abençoa-nos também, Senhor Deus, quando agora vamos cantar a Tua palavra e nos ensina todos os dias dessa semana a viver de acordo com os Teus mandamentos. Nenhum a mais, nenhum a menos. Que vivamos a expressão exata da Tua glória, que está expressa na Tua santa lei, a qual, Senhor Deus, nós podemos guardar, porque em primeiro lugar fomos salvos pela fé que o Senhor nos deu, sendo justificados pela obra do Teu Filho. A Ele seja toda a glória em Cristo. Amém. Cantemos ao Senhor, nosso Deus, de pé, o Salmo 51.